Na China antiga, há mais de 2000 anos, agricultores documentaram um método de irrigação tão eficiente que exigia o enchimento de um recipiente uma vez a cada 7 dias para sustentar uma estação de cultivo inteira. A técnica apareceu em um dos primeiros textos agrícolas já escritos. Ele descrevia o enterramento de vasos de barro não esmaltados na terra e deixando o solo decidir quando as plantas precisavam de água. Sem bombas, sem temporizadores, sem trabalho diário, apenas cerâmica e física. O método se espalhou pelos continentes. Engenheiros persas o refinaram. Tribos nativas americanas no deserto do sudoeste o aperfeiçoaram. Produtores rurais americanos o usaram para sobreviver às secas que mataram fazendas convencionais. Então, na década de 1960, ele desapareceu. Quando os sistemas modernos de irrigação por gotejamento entraram no mercado, o método do vaso enterrado desapareceu silenciosamente dos boletins de extensão agrícola e dos livros didáticos universitários. Não foi apagado porque falhou. Foi apagado porque o modelo de negócios do vaso de barro tinha uma falha fatal. Você só precisava comprá-lo uma vez. Vendemos a narrativa de que a irrigação moderna requer infraestrutura complexa, contratos de manutenção contínuos e experiência técnica. Mas e se o sistema de irrigação mais eficiente já desenvolvido custar menos que um prato de jantar, exigir zero eletricidade e funcionar melhor quanto mais você o ignora? Aqui está a tecnologia antiga que ameaçou tornar uma indústria de 7 bilhões de dólares obsoleta. O registro escrito mais antigo desta tecnologia aparece no Fangshen Shishu, um manual agrícola chinês compilado durante a dinastia Han, há mais de 2 milênios. As instruções são notavelmente específicas. Faça 530 covas por hectare. Enterre um vaso de barro com 6 litros no centro de cada cova. Deixe a boca do vaso nivelada com o chão. Encha o vaso com água. O texto não explica por que isso funciona. Ele simplesmente documenta que funciona. Agricultores de toda a China antiga seguiram essas instruções por séculos. Não porque entendessem a física capilar, mas porque as colheitas provaram o método. Os vasos regavam as plantações nos meses mais secos, reduziram o trabalho a um único reabastecimento por semana, preveniram as pressões de doenças que vinham da umidade superficial. Este não era apenas um segredo chinês, era uma estratégia global de sobrevivência. Quando este conhecimento chegou ao Mediterrâneo, engenheiros persas adaptaram a técnica para climas áridos. Evidências arqueológicas mostram vasos de irrigação enterrados em toda a antiga Mesopotâmia. Na América pré-colombiana, o povo Hohokun, do que hoje é o Arizona, desenvolveu sofisticadas redes de vasos enterrados que sustentavam a agricultura em um dos ambientes mais hostis da terra. Quando os colonos espanhóis chegaram em 1500, não encontraram agricultores de subsistência em dificuldades. Encontraram sistemas de irrigação que sustentaram populações por 1000 anos sem tecnologia moderna. Era prática padrão. Onde a água significava sobrevivência, o vaso enterrado era rei. Então, por que paramos de usá-lo? A ciência por trás do método é enganosamente simples. Ela se baseia em uma força chamada tensão de umidade do solo. O barro de terracota não esmaltado é poroso. Em um nível microscópico, a parede do vaso é uma membrana semipermeável. Quando você o enterra e o enche com água, você cria um sistema hidráulico que opera sob demanda. Aqui está um mecanismo crítico. Quando o solo ao redor do vaso está seco, a tensão de umidade aumenta. Essa pressão puxa a água através das paredes de barro. Mas à medida que o solo fica saturado, a tensão diminui, a infiltração diminui. Quando o solo está completamente molhado pela chuva, a infiltração para completamente. O sistema é autorregulável. Ele responde à necessidade real da planta, não ao palpite humano ou a um temporizador pré-programado. As raízes das plantas percebem isso rapidamente. Se você desenterrar um vaso enterrado após uma estação de cultivo, encontrará uma densa camada de raízes envolvendo a superfície de barro. As plantas não estão recebendo irrigação passivamente. Elas estão ativamente retirando-a através da pressão radicular. É o único sistema de irrigação no mundo que se adapta ao clima, ao tamanho da cultura e à hora do dia, sem um único microchip. A eficiência desta solução de baixa tecnologia é impressionante. Pesquisas de David Bainbridge, na Universidade da Califórnia, Riverside, quantificaram o que os agricultores sabiam há milênios.
A irrigação por vasos de barro enterrados atinge uma eficiência no uso da água entre 50% e 70% melhor do que a irrigação de superfície tradicional. A Universidade do Arizona confirmou essas descobertas em testes controlados. Em solos arenosos com alta drenagem, a economia de água atingiu 70% em comparação com a irrigação de superfície. Como a água é liberada abaixo da superfície, a perda por evaporação é zero e o escoamento é zero. Mas os dados mais surpreendentes vêm de um estudo na Índia, que mediu a pressão de ervas daninhas. As ervas daninhas precisam de água superficial para germinar. Em campos usando irrigação de superfície, pesquisadores mediram 465 kg de biomassa de ervas daninhas por hectare. Nas parcelas de vasos enterrados, apenas 62 kg. A rega superficial alimenta as ervas daninhas. A entrega subterrânea alimenta apenas a cultura. Por todas as métricas objetivas, conservação de água, supressão de ervas daninhas e rendimento, o vaso antigo vence. E esse era o problema. Na década de 1960, ocorreu uma mudança que nada tinha a ver com ciência e tudo a ver com economia. A irrigação por gotejamento surgiu de pesquisas israelenses. Era uma tecnologia genuinamente inovadora, com tubos de plástico com emissores de precisão. Mas, ao contrário do vaso de barro, a irrigação por gotejamento veio com um modelo de negócios. Os sistemas de gotejamento exigem instalação, exigem manutenção. Os emissores entopem. Os filtros precisam ser substituídos. A tubulação degrada a luz do sol. O sistema funciona lindamente, mas a manutenção não é opcional. É uma fonte de receita. Empresas como Netafim, Rainbird e Toro construíram impérios globais com base neste modelo. O mercado de irrigação por gotejamento em 2024 é avaliado em quase 7 bilhões de dólares. Agora compare os custos. Uma configuração básica de irrigação por gotejamento para um jardim doméstico custa entre 200 e 500 dólares. Isso inclui a tubulação, o temporizador, o regulador de pressão e as inevitáveis peças de reposição na próxima estação. Um vaso de barro enterrado custa menos de 10 dólares. Você o compra uma vez, você o enterra uma vez. Não há filtros para limpar, nem emissores para entupir, nem eletricidade para fornecer. Para um fabricante, isso é um pesadelo. É um produto sem saída. Uma vez que o cliente o compra, ele nunca mais volta. Assim, os serviços de extensão agrícola começaram a enfatizar a irrigação moderna. Os sistemas de gotejamento tornaram-se o padrão ouro nas universidades. A irrigação por vasos enterrados foi reformulada como uma curiosidade histórica pitoresca. A implicação era clara. Profissionais usam tecnologia, amadores usam barro. Isso não foi uma conspiração, foi uma supressão estrutural. Indústrias construídas sobre receita recorrente não podem se dar ao luxo de promover métodos que eliminem a receita recorrente. Recuperar essa tecnologia é quase absurdamente simples. Não requer um fornecedor especializado. Requer um centro de jardinagem. O processo começa com um recipiente, terracota não esmaltada padrão, do tipo que você encontra em qualquer quintal. Você deve evitar cerâmicas esmaltadas, porque o esmalte sela os poros, e o sistema depende da capacidade do barro de respirar. Depois de ter o vaso, basta tapar o orifício de drenagem. Uma rolha de vinho firmemente pressionada no fundo funciona perfeitamente, ou uma gota de silicone de grau alimentício. O objetivo é um fundo estanque com paredes porosas. Então, você o devolve à terra. Enterre o vaso até o pescoço, mantendo a borda ligeiramente acima do nível do solo, para que a sujeira não entre. Preencha o solo firmemente contra o barro. Esse contato é crítico para que a tensão funcione. Finalmente, cubra a abertura com um pires correspondente ou uma pedra lisa para interromper a evaporação. O que você acabou de construir é um sistema de irrigação baseado em sensores, que funciona com 0 volts. Encha-o com água, plante suas culturas ao redor do perímetro e vá embora. Um vaso de 1 litro regará um círculo de 60 centímetros. Tomates, melões e feijões encontrarão a fonte em dias. No calor do verão, verifique uma vez por semana. Se a água estiver alta, deixe-a. Se estiver baixa, reabasteça. Não há excesso de rega. O solo nunca pegará o que não precisa. O desaparecimento da irrigação por vasos enterrados da agricultura moderna não foi o resultado de uma ciência melhor provando-a obsoleta. Foi o resultado de incentivos econômicos moldando o que nos é ensinado.
A irrigação por gotejamento não é uma tecnologia inferior. É necessária para monoculturas industriais, onde a escala importa mais do que a simplicidade. Mas para o jardineiro doméstico, o pequeno agricultor e a pessoa que quer cultivar alimentos sem lutar com seus equipamentos, o método antigo é superior. O conhecimento não foi perdido, foi tornado inconveniente para uma indústria que não conseguia monetizá-lo. Mas os vasos de barro não se importam com a dinâmica do mercado. Eles não se importam com a proteção de patentes. Eles funcionam da mesma forma que funcionavam há 2000 anos. Encha-os com água, enterre-os no solo. Deixe a física e a biologia fazerem o resto. Você tem uma escolha. Você pode investir em um sistema que alimenta uma indústria, ou pode enterrar um vaso de barro e alimentar seu jardim. Os agricultores antigos que escreveram as primeiras instruções não tinham materiais modernos, mas entenderam algo que esquecemos. A melhor tecnologia é aquela que exige a menor intervenção. Os vasos ainda estão esperando. A técnica ainda funciona. O que você faz com esse conhecimento depende de você. Se esta história mudou a forma como você olha para as ferramentas simples em seu jardim, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir as tecnologias históricas que o mundo moderno tentou enterrar. Vamos cultivar um futuro melhor juntos. Nossa próxima exploração de sabedoria perdida será inaugurada em breve.